Amém. Irmãos, nós pedimos perdão, estamos tendo alguns probleminhas aí técnicos, faz parte, né? Programa ao vivo é assim, vai ter alguns probleminhas mesmo, nós pedimos perdão aos irmãos. Quero reforçar a todos vocês que nos visitam, quero reforçar aquilo que a Dai já falou aqui, sejam mesmo muito bem-vindos, estamos tão felizes com a sua presença aqui. Se você puder preencher esse presentinho que foi entregue para você, se você puder preencher esse folheto, nós vamos fazer uma oração por você essa semana. Eu e Suelen gravamos orações, enviamos até você uma mensagem com uma oração, orando por você e por sua casa. Vai ser um prazer, preencha, entregue para eles e você vai ser encontrado por algum de nós nesses dias aí por uma mensagem, tá bom? Bom, estamos tão felizes. Nós, irmãos, para quem não está acompanhando, nós estamos então num período que nós chamamos período aí de Pentecostes. No dia 24 nós celebramos o dia de Pentecostes. Então o que nós fizemos, entendemos isso de Deus, foi nos preparar por 21 dias, 3 semanas. Estamos orando, estamos jejuando e buscando mais de Deus, porque nós queremos esse entendimento de quem é, o que faz e o que é que Ele quer operar em nós, o Espírito Santo. E sabe, irmãos, não tem sido tão simples assim, eu sei. Quem aqui pode dizer, eu estou firme no jejum? Deixa eu ver. Quem está seguindo aí o seu jejum, o seu propósito? Mais ou menos, Lucas. Não está sendo tão fácil, sabe, irmãos? Esses dias de chuva, mais friozinho, a gente fica em casa, é difícil, dá vontade de comer tudo que vê pela frente, não é verdade? Estamos num propósito, muitos irmãos aí, milhares de irmãos aí por toda a rede Zoe, separando esse tempo de jejum. Irmãos, eu me empolguei, e aí, além do jejum, eu já estava com isso assim no meu coração, mas daí o Diego, ele me enganou. Aí o Diego estava ali na secretaria outro dia e falou, pastor, eu estou tomando um chazinho porque eu estou fazendo um propósito de café também nos dias de Pentecostes. Falei, vou entrar junto com você. Vou fazer também, mas acho que eu dei uma empolgada, falei sem pensar. Agora estou até tremendo de abstinência de café. Daí, estou tomando chá no lugar. Mas sinceramente não aguento mais ver chá na minha frente. Fui fazer esse propósito. Hoje ainda, Suelen foi tomar um café do meu lado, porque ela faz isso para aumentar o potencial do meu jejum, não é verdade? Para melhorar ainda mais o sacrifício. E ela tomou o café do meu lado e dela ofereceu a xícara assim para mim. E antes que eu falasse, né, não estou tomando, ela falou assim, quer cheirar? E eu fiquei cheirando o café dela, olha, igual um drogado, né? Meu Deus do céu, eu preciso me libertar. Como eu gosto de café. Mas eu, durante esses dias, o tempo em que eu percebo que eu não vou tomar o café, não é sacrifício algum, não é preço algum, é uma lembrança, eu estou fazendo isso com um propósito. Eu desejo mais de Deus. Eu não quero que coisas tão pequenas controlem a minha vida. Eu quero ser controlado, dominado pelo Espírito Santo. E fica melhor ainda quando a gente está cheio do Espírito e pode tomar um café, né? Fica ainda um pouco melhor. Nós faremos isso ainda por mais uma semana. Já fizemos por 2 e agora estamos entrando então na 3ª semana, até domingo que vem, que então nós vamos celebrar o dia de Pentecostes. Amém? Fala para quem está do seu lado, fica firme aí, irmão, não para não, não desiste. Jejuar não é bom, bom é ter jejuado, é igual ir na academia, o bom é ter ido lá, depois que a gente sai é uma maravilha, que Deus nos abençoe. Bom, o tema Pentecostes para nós é um tema tão importante, mas é algo assim, muito profundo, e nós temos estudado aqui a cada domingo. Em primeiro lugar, eu quero só reforçar com você que Pentecostes é uma palavra que nada mais é 50 dias após. Esse é o significado de Pentecostes. Aquilo que aconteceu 50 dias depois. E 50 dias depois do que aconteceu Pentecostes? 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa. É muito importante, irmãos, inclusive, nós traçamos um paralelo entre o primeiro Pentecostes que acontece em Êxodo capítulo 32 e traçamos esse paralelo com Atos no capítulo 2, porque é importante a gente lembrar que Pentecostes, ela não é uma festa propriamente cristã, ela começa sendo uma festa judaica, e lá no Antigo Testamento ela não era chamada de Pentecostes, era chamada de festa da colheita, festa das semanas ou festa das primícias.
E eles celebravam então, no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, eles celebravam ou o início da colheita, celebravam os primeiros frutos da colheita e celebravam também, porque foi nesse período que Deus entregou as tábuas da lei a Moisés. Então escute bem, Pentecostes está associado à colheita, diga comigo, colheita. E é interessante que colheita está associada ao Espírito Santo e colheita está associada à Bíblia, à palavra de Deus. Eu sei que se eu perguntar aqui, quantos desejam ter uma grande colheita no seu casamento? Quantos desejam ter uma grande colheita no seu ministério? Quantos querem ter uma grande colheita na sua vida? Eu sei que todos desejam uma grande colheita, amém? Agora o que a Bíblia nos ensina é que não há uma colheita abundante sem presença do Espírito Santo. Não há uma colheita abundante sem comprometimento com a palavra de Deus. É isso que Pentecostes vem nos ensinar. O paralelo que nós traçamos na semana passada, tem até um slide aqui que mostra um pouquinho isso, fala que lá em Êxodo capítulo 32, eles estavam 50 dias depois da Páscoa. E Atos capítulo 2, é interessante que Lucas, ele vai usar isso de maneira assim muito pontual, e ele fala, então cumprindo-se o dia de Pentecostes. Ele faz questão de pontuar e dizer, foi no mesmo dia que aconteceu lá em Êxodo capítulo 32. Só que a diferença é a seguinte, em Êxodo capítulo 32, aqueles irmãos não souberam esperar. Em Atos, no capítulo 2, eles esperam até o momento certo. Em Êxodo capítulo 32, aquelas pessoas criaram o seu próprio Deus. Eles criam um bezerro de ouro. Mas em Atos, no capítulo 2, eles não criam nada. Eles esperam até que o Espírito Santo venha sobre eles. Em Êxodo capítulo 32, a lei os julgou. Mas em Atos, no capítulo 2, o Espírito Santo os regenerou. Naquele dia, em Êxodo capítulo 32, 3.000 pessoas morreram. Mas em Atos, no capítulo 2, a Bíblia nos ensina que 3.000 pessoas receberam salvação. Lá em Êxodo 32, naquele momento, o Senhor entregou as tábuas da lei, a sua palavra em tábuas. Mas em Atos, no capítulo 2, a promessa de Jeremias 33:3 começa a se cumprir, onde ele diz, eu vou gravar as minhas palavras no seu coração. E aqui nós temos um paralelo que Lucas está nos mostrando, que a Bíblia nos ensina aquilo que era uma sombra, aquilo que era uma tipificação no Antigo Testamento, agora é real, convergiu. E o Espírito Santo que visitava, agora vem para habitar em vós, amém? E Ele habita em nós, louvado seja Deus. Então eu quero só retomar aqui com os irmãos rapidamente. Na semana passada nós falamos então a respeito de arrependimento. Nós separamos esse período de Pentecostes em 3 semanas. Primeira semana falamos de arrependimento. E por que falamos de arrependimento? Porque não dá para a gente falar de Espírito Santo sem também decidir viver uma vida santa. Falamos do arrependimento, falamos dele como caminho para nos conectar ao Senhor. Temos o privilégio da presença, uma presença santa e doce. O nosso Deus, Ele se entregou por nós e decidiu ter um relacionamento conosco, mas os nossos pecados nos separam. Você se lembra que eu falei sobre a dinâmica da presença de Deus ao longo dos séculos? Lembra? No Antigo Testamento era o Deus por nós. Já no Novo Testamento, Deus por nós, agora é o Jesus, Emanuel, é o Deus conosco. Dá vontade de falar o Deus com nós, não dá? O Deus por nós virou o Deus com nós, é mais gostoso, né? E então agora, quando o Espírito Santo vem, o Deus com nós passa a ser o Deus em nós. E agora, quando Ele nos dá uma missão, o Deus em nós é também o Deus através de nós. Então repita assim comigo, Deus por nós. Diga assim, Deus com nós, o Deus em nós e Deus através de nós. Essa é a dinâmica da presença de Deus relacionada à igreja ao longo dos séculos. Amém, irmãos? Então o arrependimento genuíno é necessário para que a gente prove dessa presença, para que a gente experimente, para que esse Deus em nós possa de fato se mover. Mas hoje eu quero falar sobre paixão, unção. Quero falar sobre o poder de Deus. Como a Bíblia diz, o Espírito Santo virá sobre nós e o poder dele se manifestará através da gente. Então, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos. Nós vamos ler Atos capítulo 1. Quero te lembrar que Atos 2 é o momento, então, em que
Pentecostes, como nós conhecemos, acontece. Atos 2 é o momento em que o Espírito Santo vem e habita agora sobre a igreja. Mas Atos, no capítulo 1, tem o que eu considero a preparação de Jesus com a sua igreja para recebermos o Espírito Santo. Atos, capítulo 1, então, eu vou ler a partir do verso 1. Se você está com a sua Bíblia aí, abre ela comigo. Senão você pode acompanhar no telão aqui também. Diz assim a palavra de Deus em Atos no capítulo 1. O primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele mesmo havia escolhido, aos quais ele também se apresentou vivo. Preste atenção nisso aqui. Ele se apresentou vivo após sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, e tendo sido visto por eles durante 40 dias. E falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Só vou fazer uma pausa aqui, para dizer aos irmãos, o quanto eu gostaria de estar nessa escola. Você não queria? O quanto eu queria estar. Que escola teológica foi essa? Jesus ressurreto, aparece aos irmãos, e a Bíblia diz que agora ele vai dar orientações através do Espírito Santo para aqueles irmãos, e ele agora gasta 40 dias, irmão, você pode imaginar, 40 dias sentadinho aos pés dele, ressurreto, as mãos marcadas, o corpo glorificado, e ele falando com os discípulos. E a Bíblia diz que ele deu provas infalíveis, falando coisas a respeito do reino. Que coisas foram essas? Porque ninguém escreveu para nós. Que coisa maravilhosa, você pode imaginar. Mas é interessante, porque aparentemente ele estava fazendo tudo isso, preparando os discípulos para receberem o Espírito Santo. E ele fala assim, ó: e tendo-se reunido com eles, ordenou que não partissem de Jerusalém. Olha só, fica aqui, ele está falando, mas permaneçam e esperem a promessa do meu Pai. Ele disse que de mim vocês ouvistes. E aí ele vai, olha só, ele está instigando o povo, ele está gerando expectativa, porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e vai acontecer dentro de poucos dias. Você pode imaginar, irmãos, o ambiente que foi gerado. Essa reunião está terminando dessa forma. Dentro de poucos dias vocês vão ser cheios do meu Espírito. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram a ele dizendo: ó Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino de Israel? E Jesus responde a eles: não é sobre isso. Não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ele está dizendo, não preocupa com coisa que você não deve preocupar, mas preocupa com uma coisa. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você percebe? O contexto é maravilhoso. A sequência é a seguinte: ele sobe, os discípulos ficam olhando para o alto. Chegam dois anjos e falam: o que vocês estão fazendo? Estamos olhando ele nas nuvens. Falam: não, está na hora de a gente ir. Está na hora, vai cumprir. E eles vão, a Bíblia diz que agora 120 se reúnem no cenáculo e ficam lá por 10 dias até que vem o Espírito Santo. E aí, irmão, o resto é história. O resto é o Evangelho que vai passando de geração em geração e chegou até mim e a você, cheio do poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Pai, fala conosco nessa noite. Ministra o nosso coração. Encha-nos agora de revelação, de conhecimento, de entendimento. Confronta-nos pela Tua palavra. E, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo, que está aqui, está no nosso meio e se move entre nós, que Ele tenha total liberdade agora. Total liberdade para se mover nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, irmãos, há uma razão pela qual nós tratamos de arrependimento antes de tratar de paixão, unção e poder do Espírito Santo. Há uma razão pela qual nós falamos na semana passada e antes de falar do que vamos falar hoje, falamos de arrependimento. Não sei se você se lembra, mas na semana passada nós falamos que uma das maneiras mais bíblicas, talvez, de provarmos do arrependimento é simplificando a nossa vida.
que arrependimento também biblicamente, significa voltar ao começo, formatar a máquina, resetar. Lembra que nós falamos disso? Arrependimento é simplificar. Por que nós precisamos falar de arrependimento antes de falar de paixão e de poder? Porque a verdade é que a maioria de nós vive de forma tão complicada. A maioria de nós vive de um jeito tão difícil, tão envolvido com as coisas naturais, terrenas, temporárias, passageiras, tão envolvido com as nossas próprias agendas, que de fato não sobrou espaço para o Espírito Santo se mover nas nossas vidas. Nós já decidimos tudo. Nós já definimos até a maneira que a gente espera que ele haja. A gente vem para um culto desse e já está tudo programado. Tem o jeito que eu vou chegar, o jeito que eu vou sair, a hora de erguer a mão, a hora da oferta, a hora das crianças virem para frente, a hora da pregação. A gente já definiu tudo. Tem uma agenda que já foi preparada por nós e essa falta de espaço, de fato, impede que o Espírito Santo se mova na nossa vida. Então, nessa noite, eu quero lançar um primeiro desafio aqui para todos nós, juntos. E o primeiro desafio é: abra espaço para o Espírito Santo. Olhe para quem está do seu lado e fala assim: descomplica a sua vida aí, vai, vamos lá. Abra espaço para o Espírito Santo. Nós temos até um banner, não tem, Tilapinha, desse? Abra espaço para o Espírito Santo se mover na sua vida. Faça isso, irmãos, porque, sabe, o Senhor está procurando. Eu tenho olhado para a Bíblia e percebido que, sabe, o Senhor está procurando gente vazia para que Ele possa se mover com poder. Muitas vezes nós estamos tão carregados de expectativas, traumas passados, de dores, ofensas, de coisas que a gente esperou, tantos projetos naturais que talvez não sobrou espaço para que o Espírito Santo faça o que Ele tem para fazer em nós. Olhe para a Bíblia. A Bíblia diz assim: o momento em que Deus então gera toda a criação, a Bíblia diz: a terra era sem forma e vazia. E nesse ambiente que está vazio, nesse ambiente a Bíblia diz: e o Espírito de Deus se move sobre a face das águas. Olha o que a Bíblia está dizendo: aquela tela em branco foi o lugar propício para que Deus se movesse, para que o seu Espírito se movimentasse. E por fim ele olhou e falou: é bom, é muito bom o que eu estou fazendo, porque vocês estavam vazios. Você se lembra de quando o profeta Eliseu, quando ele então vai fazer um milagre na casa daquela viúva, e ele diz assim: olha, eu tenho um milagre para fazer. E ela diz: o que eu devo fazer? Faz uma coisa, vai na sua vizinhança e procura vasilhas. Mas aquelas vasilhas, elas tinham que ter uma marca. Qual era a marca? O que é que aquelas vasilhas tinham que ter? Ele dizia: traga vasilhas vazias. Diga comigo, vazias. Sabe, irmãos, aquelas vasilhas vazias, elas tinham espaço para que Deus se movimentasse, gerasse sobre elas a provisão, o milagre. Por favor, eu quero te convidar hoje a esse desafio. Abra espaço para o Espírito Santo. Amanhã você vai levantar, eu sei, todos nós temos as nossas correrias. Segunda-feira a gente acorda, é menino para cá, é trabalho, é boleto para pagar, temos um monte de coisa para fazer. Mas sabe, irmãos, não envolva toda a sua agenda de maneira que o Espírito Santo não encontre um lugar para se mover na sua vida. Essa semana, um dos textos que nós meditamos foi quando Paulo fala com a igreja de Efésios. Ele diz: e não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Agora você percebe uma dinâmica aqui? Paulo, antes de falar de alguém sendo cheio do Espírito Santo, ele fala de alguém abrindo mão de algo. Você percebe? E ele diz: e não use, não se encha, não pegue vinho, não se envolva com os prazeres desse mundo. Antes disso, você abre espaço. Aí ele diz: e então você será cheio do Espírito Santo. A orientação de Paulo aos Efésios é simples. Você não tem como ser alguém cheio do Espírito Santo sem antes abrir mão, abrir espaço na sua vida. Por favor, responda aí para você, se você tem intimidade com quem está do seu lado, responda aí para essa pessoa: o que é que na sua vida ainda está ocupando espaço e não deveria ocupar mais? Será que a gente não anda tão ansioso, tão preocupado, tão envolvido com tantas questões, que o Espírito Santo simplesmente na nossa vida já não consegue mais ter som na nossa vida? Olha aí para quem está do seu lado e fala assim: o que é que você vai liberar da sua vida? O que vai ter que sair daí, irmão?
você vai ter que abrir um espaço. Paulo está explicando isso para nós. Sabe, irmãos, Jesus andou 3 anos com aqueles discípulos, ensinando a eles o que eles deveriam deixar de fazer. Para depois dizer, agora se preparem, vocês serão cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? Mas sabe, muitas vezes eu acredito que nós temos dificuldade de abrir espaço, nós temos dificuldade de priorizar o Espírito Santo na nossa vida. E eu acredito que muitas vezes nós temos essa limitação, essa dificuldade, simplesmente porque nós não entendemos o que esse poder poderia fazer na nossa vida. Talvez nós não compreendemos o que esse poder que a Bíblia fala. Jesus usa a palavra dunamis, é a dinamite. Eu não sei se você compreendeu exatamente o poder do Espírito Santo. E talvez seja essa a razão, a não compreensão, que está nos levando a deixar de usufruir de tudo que Ele tem para nós. Então, essa semana, no nosso devocional, nós estamos fazendo devocional lá em casa, todos os dias, usando os textos que estão sendo publicados, fazemos com os meninos. E essa semana, um dos nossos textos era Atos capítulo 1 mesmo, verso 8, e falava que nós seríamos cheios do poder do Espírito Santo. E aí a gente estava ali ministrando, eu e Suelen, o Lucas e o Davi, e o Davi me olhando com aquela cara, tipo, o que é poder, papai? Que poder é esse? E eu não sabia muito bem como explicar para ele, porque na cabeça dele, esse negócio de poder é coisa de super-herói, né? E ele estava ali, poder. E aí eu falei, filho, ele gosta muito do Super Mario Bros, sabe? Aquele videogame, aquele joguinho. E eu falei, olha, é mais ou menos assim. Quando você começa a sua caminhada com Jesus, você é aquele Mario pequenininho. A maioria nem vai entender. Ele é aquele Mario pequenininho. Daí, você conhece Jesus, é como se você tivesse comido aquele cogumelo. Aí você cresce um pouquinho. Você fica maiorzinho. Mas sabe, quando você é cheio do Espírito Santo, é igual quando o Mario pega a super estrela. Alguém sabe o que eu estou falando? Não? E ele pega a super estrela, e aí, filho, você vai, agora você não é só salvo, agora você é cheio do Espírito Santo, você tem poder, você pode avançar as fases. E ele ficou me olhando, você acha que ele entendeu? Eu acho que ele entendeu. Falei, é isso. E a maioria de nós, irmãos, talvez precisasse de uma explicação assim, mais pedagógica, mais didática, para poder parar de desprezar o Espírito Santo. E às vezes tudo que a gente precisa já está dentro de nós, nós estamos buscando fora o que Deus já colocou dentro. Você sabe que a grande tentação de Adão e Eva foi buscar fora o que eles já eram, o que eles já tinham. Satanás falou, porque se você comer do fruto, você será igual a Deus. Mas meu Deus, eles já eram a imagem e semelhança de Deus, o que mais eles queriam? Então eles pecam buscando fora aquilo que já estava dentro. Muitas vezes nós estamos desesperados, andando em ansiedade, preocupados demais por algo que já está dentro de nós, que o poder do Espírito Santo que está dentro de nós poderia facilmente resolver. Há um pastor que eu gosto muito, pastor Paulo Mazzoni, e ele diz assim, lá no céu nós vamos descobrir muita coisa que nós desprezamos. Lá no céu nós vamos ficar surpresos com muita coisa, mas nada vai nos surpreender mais no céu do que o poder de Deus, a grandeza dele, e perceber que tudo aquilo estava disponível a nós, e nós não usufruímos. Bom, é importante a gente olhar para o texto e perceber que Jesus está falando de poder. Jesus avisou os discípulos, ele está falando, vocês receberão poder. Depois de 40 dias de escola, depois de 40 dias de aula teológica profunda, ele fala, olha, Jesus está sendo ali didático com eles também. Jesus nunca falou assim, vocês vão receber o Espírito Santo só. Ele falou, vocês serão batizados no Espírito Santo. Olha só, ele está ensinando eles, falando assim como alguém que é batizado nas águas, abandona a velha vida e passa a ter uma nova vida, assim também alguém que é batizado no Espírito Santo, abandona uma vida natural e assume agora uma vida sobrenatural. Jesus está explicando para eles, mas para isso, vocês precisarão receber o poder. Diga comigo, poder. E esse não é um poder natural. Esse é o poder do Espírito Santo. E sabe, a gente precisava talvez responder aqui, o que esse poder faz? O que esse poder pode operar nas nossas vidas? Irmãos, eu te garanto, esse é o poder e é o único poder que nos qualifica para cumprir o propósito de Deus aqui na terra.
Sem esse poder nós não vamos cumprir. Você pode ser o melhor crente, o mais esforçado, o mais eloquente, você pode ser o mais persuasivo. Esse é o poder, o único que nos capacita para cumprir a nossa missão aqui na terra. Sabe, esse é o poder que nos qualifica para fazer, sabe o quê? Trazemos o céu para a terra. Irmãos, guarde isso no seu coração, não confunda destino com missão. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Não confunda o seu destino com a sua missão. Porque todos nós temos por destino o céu, amém? O seu destino é o céu, mas a sua missão não é chegar no céu. O nosso destino é o céu. Vamos para o céu, amém, irmãos? Esse é o nosso destino. Mas qual é a nossa missão? Nossa missão não é chegar no céu. Nossa missão é trazer o céu para a terra, amém? E só podemos fazer isso cheios do poder do Espírito Santo. Nós não fazemos isso dando cesta básica. Nós não fazemos isso, irmãos, cortando cabelo das pessoas. Fazendo ação social. Isso tudo é muito bom. É maravilhoso. Mas só isso não vai trazer o céu para a terra. O poder do Espírito Santo é o que nos capacita para vivermos como igreja de Cristo. O poder do Espírito Santo é o único poder que nos capacita para sermos como Jesus, pequenos cristos. O poder do Espírito Santo é o que nos prepara para então nós provarmos, experimentarmos do fruto do Espírito Santo. Há uma frase que eu sempre leio, talvez leia todos os anos aqui para os irmãos. É uma frase de um escritor chamado Francis Chan, e ele diz assim: se eu fosse o diabo e eu quisesse parar a caminhada de qualquer cristão com Deus, eu não faria muitas coisas, eu só faria uma coisa: eu impediria essa pessoa de ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo. A estratégia diabólica é essa. Não precisa fazer muita coisa. Deixa eles com as igrejas, deixa eles com as Bíblias, deixa eles com as redes sociais, deixa eles brigarem entre eles, sabe? Deixa eles inventarem um monte de problema, crise. Deixa eles falarem mal um do outro, sabe? Deixa a igreja competir, qual que é melhor. Deixa eles fazerem qualquer coisa. Só não deixa uma coisa, só não permita que eles tenham um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Senão esse mesmo poder é o poder do dunamis, que é a base, a raiz da palavra dinamite, explode as portas do inferno. Satanás não tem problema com a nossa frequência nos cultos. Satanás não tem esse problema. O problema dele é quando você vira amigo do Espírito Santo. É quando você começa a entender: ei, esse poder habita em mim. Eu estou abrindo espaço, e quanto mais espaço eu abro, quanto menos de mim existe, mais do Espírito Santo sobra, e então esse poder vai começar a se manifestar. Irmãos, eu quero te convidar hoje aqui a não abafar mais o Espírito Santo. Eu quero te convidar a fazer o que a Bíblia manda: não extingua o Espírito Santo, não abafe ele mais, deixa ele ter liberdade. Sabe, essa palavra abafar é como alguém que encontrou um fogo e foi lá e tampou. Acabou, tirou o oxigênio daquele fogo, ele vai apagar. É por isso que Paulo, ele vai falar a Timóteo, ele fala: Timóteo, abana, reaviva o dom, abana esse fogo, não abafe. Faça isso com o Espírito Santo, não extingua, não abafe. E a Bíblia também vai falar: não entristeçais o Espírito Santo. Pastor, o Espírito Santo fica triste. Bom, é uma maneira que a Bíblia usou. Ele não tem sentimentos humanos, mas é uma maneira que a Bíblia usou para nos explicar. A Bíblia vai dizer em Tiago capítulo 4 que o Espírito Santo, inclusive, ele sente ciúmes de nós. Pastor, ciúme não é uma coisa feia. Bom, mais uma vez, a Bíblia está usando uma maneira didática para falar com a gente, algo que a gente entende. Por que será que o Espírito Santo teria ciúmes de nós? Sabe por quê, irmãos? Porque mesmo a gente entendendo muitas vezes quem Ele é, recebendo Ele na nossa vida, nós ainda flertamos com o nosso ex. Quantos aqui são casados? Levanta a mão. Você é casado? Ok, então você vai entender o que eu estou falando. Você ficaria feliz da sua esposa, seu esposo, todo dia, de conversinha e abracinho com o ex? Você ia ficar feliz, não? Já aperta ele aí, já fala: ó, aconteceu, eu te mato, já avisa aí. Uma vez perguntaram para uma pastora, esposa do Billy Graham: você nunca pensou em divórcio? Ela falou: nunca. Divórcio não. Homicídio várias vezes, mas divórcio não. Homicídio sim. Mas sabe o que a gente faz? A gente tem uma nova vida.
A gente tinha um relacionamento com o pecado, com Satanás, e agora a gente diz, eu tenho uma aliança com o Espírito Santo. Por que ele sente ciúme? Porque de vez em quando a gente está aqui, flertando de novo com o nosso ex, com aquilo que dominava e acabava com a nossa vida. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Para de flertar, se afasta de tudo que possa entristecer, se afasta de tudo que era parte da sua vida passada. Você tem uma nova vida e uma nova aliança agora. E eu quero terminar essa mensagem falando com os irmãos, então, a Bíblia diz, vocês receberão poder. Receberão poder para quê? Pergunta para mim, para quê, pastor? Fala, responde aí você mesmo. Poder para quê? Vamos lá. Em primeiro lugar, e eu termino essa mensagem assim, em primeiro lugar, o poder do Espírito Santo é poder para ser. Escute bem. A Bíblia diz assim, então, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis, ouça bem, ele começa, esse é o primeiro verbo aqui, vocês serão, não é sobre farão, não é o que vocês farão, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão. A primeira ação do Espírito Santo em nós não é nos levar a fazer nada, é nos levar a ser algo que Ele deseja que a gente seja. O primeiro movimento, irmãos, não é o que a gente faz para Deus, é o que Deus faz em nós. E por isso a Bíblia está dizendo, então vocês serão. Esse é o verbo, sabe? Você passou pelo encontro com Deus? Você se lembra de Peniel? E você se lembra do grito de Jacó? Jacó está dizendo, me abençoa, me abençoa. E a pergunta do Senhor para Jacó é, como é que é o seu nome mesmo? Porque antes de eu fazer algo, Jacó, tem tanta coisa para fazer, Jacó. Através de você, na sua geração, você vai ter filho, você nem imagina. Você vai entrar para a história, rapaz, você nem sabe. Tanta coisa que eu vou fazer através de você. Mas antes disso, Jacó, eu preciso mudar o seu nome. Antes de fazer algo, Jacó, através de você, eu vou fazer. Na história, você vai ser lembrado. Mas sabe, eu não vou fazer através de Jacó, eu vou fazer através de Israel. Eu primeiro mudo o seu nome, eu mudo o seu caráter, eu transformo quem você é. Em primeiro lugar, o poder do Espírito Santo existe para a transformação de cada crente. Porque antes do pastor pregar no altar, antes do pastor aqui na frente, eu preciso ser o esposo na minha casa, o pai para os meus filhos. Antes do líder de célula frutífero, precisamos ser cristãos mansos, amáveis, fiéis, gente séria, que paga as contas, que sabe se relacionar com o diferente. Antes de fazermos algo, escute bem, antes de Deus procurar adoração, Ele está procurando adoradores. Mais do que a música que sai desse altar, é o coração de quem sobe nesse altar. Sabe quem foi que disse, faça para ser? Foi Satanás. Satanás falou para Jesus, se você é filho, faça. Se você é filho, faz algo para provar que você é filho. Ele falou, não preciso. Eu não preciso, há um poder que está me transformando de dia em dia. Quem está entendendo, diga amém. Então, se você quer o poder do Espírito Santo, se você quer viver cheio do Espírito Santo, em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos nos abrir para o que Ele vai fazer em nós. É muito mais fácil Deus operar através de nós. Mas sabe quantos de nós estamos completamente fechados para transformações daquilo que o Senhor quer fazer dentro de nós? Paulo, ele fala assim, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Então ele começa falando, eu sou o que sou pela graça de Deus. Ele me transformou primeiro. E aí ele segue falando, pelo que eu trabalhei mais do que todo mundo. 1 Coríntios 15:15. Olha o que ele está falando. Primeiro, a graça me transformou. E depois, eu trabalhei mais do que todo mundo. Mas não é porque eu não comecei trabalhando. Eu comecei sendo transformado pela graça, pelo poder do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, o poder do Espírito Santo, ele vem sobre nós. Não para nos transformar em evangélicos, frequentadores de igreja, mas para nos transformar em gente parecida com Cristo. Amém? Primeiro, ele muda o seu nome para Israel. E depois, ele faz de você uma grande nação. Amém, irmãos? Em segundo lugar, o texto também vai dizer, vocês serão minhas testemunhas. Olha o que Jesus está dizendo, vocês serão meus. Então o poder do Espírito Santo aqui é o poder para pertencer. Ele está dizendo, eu não só vou transformar vocês
no que eu quero. O meu poder, o poder do Espírito Santo dentro de vós vai transformar vocês em algo que eu quero. Mas não só isso, vocês serão meus. Eu gosto muito disso. Você já percebeu, irmãos, o quanto nós temos necessidade de pertencimento? Você já percebeu? Olha, deixa eu fazer um teste. Tem uma pessoa aí que você tem afinidade do seu lado? Fala assim para ela, quem é você? Quem é você? Aí, não, mas agora espera ela responder. Responde assim, ó, eu sou o Cezinha, vai, fala aí para a pessoa. Eu sou fulano de tal, se apresenta aí. Umas 3, 4 frases, deixa eu ver o que você vai falar. Ô Vanessa, o que você falou pro Xando? Fala aí. Você é a Vanessa, o que mais? Do Xando, o que mais? Só isso só? Acabou? É muito pouco. Mas, irmãos, nós nascemos com esse desejo de pertencimento. Deus nos fez assim. É interessante que quando você vai se apresentar, você percebe que você não consegue falar de você sem dizer ao que você pertence. Meu nome é Cezinha Cita, pronto, já sou da família do Cita. Sou casado com a Suelen, já quer dizer, ela manda em mim. Eu não aceito, mas ela manda. Eu sou pastor, pronto, estou falando já, faço parte do grupo dos pastores, sou pastor na Zoe, faço parte da rede. O tempo todo eu estou apresentando os núcleos de pertencimento, porque é inerente. Sabe o que o poder do Espírito Santo faz conosco? Ele diz, você é meu. Você não tem mais essa crise quem eu sou e nem de quem eu sou. Eu amo quando Paulo está num momento tão difícil. A Bíblia fala que o navio que ele está vai naufragar, a situação não é fácil, e aí ele aparece para todos e diz, gente, pode ficar tranquilo. É interessante que ele fala, fique tranquilo, o navio vai afundar mesmo. Não é bem a notícia que todo mundo quer ouvir, mas ele diz, eu sei o que vai acontecer, ninguém vai morrer, porque o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo me apareceu nessa noite. Olha o que ele está dizendo, eu sei, o Deus de quem eu sou, eu pertenço a Ele. Irmãos, mais do que nos libertar naquela cruz, Jesus nos comprou naquela cruz. Aquele sangue, a Bíblia fala que ele custou caro, preço de sangue. A Bíblia está falando sobre uma compra. Jesus não te comprou para te tornar alguém livre sem uma marca. Não, o poder do Espírito Santo é como uma etiqueta em você. Tem uma etiquetinha aqui na sua camisa, aí na sua roupa. Se você conseguir olhar, você vai ver onde ela foi produzida, o material que ela tem. China, é verdade, muita da China. Mas tem aí uma etiqueta, o Espírito Santo é como essa etiqueta em você, cravada, dizendo, você é meu, você foi comprado. O poder do Espírito Santo nos faz ter clareza de quem nós pertencemos. Sabe, irmãos, eu gosto muito disso. Ontem à noite eu estava escrevendo isso aqui, e em um momento até o Lucas, ele se aproximou assim e falou, papai, eu acho que você escreveu essa palavra errada. E ele falou, aqui você não estava querendo escrever Senhor? E eu escrevi, não, eu falei, não filho, eu estava falando mesmo de penhor. É que é uma palavra nova para ele. E ele falou, o que é o penhor? Eu fiz uma dinâmica lá em casa com ele, para ele entender. Sabe, a Bíblia diz que o Espírito Santo está em nós como um penhor. É a garantia de que nós pertencemos a Ele. E é a garantia de que Ele virá nos buscar. O Espírito Santo garante em você que em algum momento Ele virá buscar o Espírito Santo e virá nos buscar naquele dia que Ele vai nos levar para a eternidade. Amém, irmãos? Então, em segundo lugar, o Espírito Santo em nós, ele testifica que somos filhos de Deus e pertencemos a Ele. Em primeiro lugar, é poder para ser. Em segundo lugar, é poder para pertencer. E em terceiro lugar, é poder para entregar tudo. Preste atenção nisso. Ele diz também, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Em primeiro lugar, serão. Em segundo lugar, minhas. Em terceiro lugar, testemunhas. E a palavra aqui usada, a palavra grega é a palavra mártir. O que Jesus está falando aqui não é uma testemunha de quem pega um microfone e fala sobre algo. É uma testemunha no sentido de mártir, é aquele que está pronto a morrer por uma causa, entregar tudo. O poder do Espírito Santo nos capacita, nos dá condições de entregar toda a nossa vida a Ele.
Nenhum de nós tem essa capacidade racional. Nenhum de nós nasce generoso. É o contrário, a gente nasce egoísta. Sabe, mas em Atos, no capítulo 2, a Bíblia diz que depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos estão entregando tudo. Há uma entrega, há uma devoção. Eles estão se quebrantando, se dobrando diante dele, seja feita a sua vontade. Mas essa não é uma capacidade que naturalmente nós temos. Eu acho maravilhoso porque a Bíblia diz que naquela cruz, os discípulos fogem, só fica João ali, lembra? Só João ficou, todo mundo foi embora porque eles queriam salvar a sua vida. E esses discípulos sem o Espírito Santo estão correndo, eu quero salvar a minha vida, cada um está preocupado com o seu bem-estar. Mas depois que eles são cheios do Espírito Santo, a história nos garante que cada um deles foi sendo morto de modo a ser martirizado. Só João morreu de causas naturais, mas todos os discípulos, Pedro, que negou Jesus antes do Espírito Santo, agora cheio do Espírito Santo, está dizendo, pode me crucificar, só não faz igual o mestre, me crucifica de cabeça para baixo, por favor. O poder do Espírito Santo os envolve e dá a eles capacidade de entrega. Sabe o que isso significa? Significa que você pode se entregar mais, se você for mais cheio do Espírito Santo. Irmãos, muitas vezes, eu e Suelen fomos direcionados pelo Espírito Santo para fazer entregas, renúncias da nossa vida, coisas materiais, ou sonhos, ou projetos. E é interessante como, quando a gente está cheio do Espírito Santo, e no momento faz tanto sentido. Mas é interessante também quando você sai daquele ambiente, como de repente você começa a questionar tudo. Já aconteceu com você? Lá na hora do culto eu tive uma impressão, e eu acho que isso eu devo fazer, mas sai do ambiente, parece que aquilo esfria. É porque no ambiente onde você está cheio do Espírito Santo, você recebe poder para entregar, coragem para fazer, mas fora desse ambiente, você vai ficando complicado. Sabe, tem um exemplo interessante. Quando Jacó, ele decide trabalhar por Raquel, vocês se lembram? Ele decide trabalhar por Raquel, o pai fala o seguinte, bom, você quer a minha filha, você quer o prêmio, então trabalhe 7 anos pela minha filha. Então, ele está tendo que se entregar 7 anos para poder ter aquela recompensa. Mas acontece que no final de 7 anos, o pai o engana, ao invés de entregar Raquel, entrega Lia, dá uma confusão. E agora ele vai atrás do pai e fala, olha, o que aconteceu foi que você me enganou. Eu trabalhei 7 anos e não recebi. E ele fala, mas você quer Raquel? Vai trabalhar mais 7 anos. E aí, irmãos, tem uma coisa aqui interessante. Ele fala, eu trabalho mais 7 anos, só que agora eu quero receber primeiro. Olha o que ele está dizendo. Eu trabalhei e depois recebi. Mas agora eu quero receber para depois trabalhar. Escute bem. Essa história, ela tipifica um pouco sobre o que é a lei e o que é a graça. Na lei, você trabalhava e fazia para poder receber. Mas na graça, Ele te dá agora o poder para que você possa trabalhar para Ele e entregar tudo de maneira sobrenatural. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, Ele está nos capacitando para entregar tudo. Em último lugar, o quarto lugar, o poder do Espírito Santo vem sobre nós. E é o poder para transbordar. Eu termino com isso. Ele está dizendo, vocês serão minhas testemunhas. Primeiro, ser. Em segundo lugar, pertencer, serão minhas. Terceiro lugar, testemunhas. É um mártir, alguém que se entrega. Mas ele também termina falando, vocês vão ser minhas testemunhas. Sabe onde? Em todo lugar. Sabe onde? Em qualquer lugar. Não haverá limites. Vai ser aqui em Laranjeiras, vai ser ali em Cascavel, vai ser em São Paulo, vai ser no mundo inteiro. Vocês serão minhas testemunhas. Na verdade, a questão não é nem a localidade. Na verdade, a ênfase aqui não é nem o lugar em si. O que ele está dizendo é, quando você for cheio do poder do Espírito Santo, não haverá nenhum lugar onde você vai pisar que não vai experimentar também do poder do Espírito Santo. Sabe, irmãos, de vez em quando eu fico um pouco envergonhado. Quero confessar. Eu fico envergonhado porque, às vezes numa conversa,
Aconteceu, inclusive, essa semana, numa conversa com uma pessoa, num ambiente que eu não estou acostumado a ir. Ela falou, não sei o quê, estava jogando bola. Aí eu estava lá, aquele fulano. Eu falei, esse aí, esse rapaz da nossa igreja. Ele falou, é da sua igreja lá mesmo? E eu fiquei tão envergonhado, quase que eu falei, não, acho que eu enganei, acho que eu confundi. Como é que pode alguém ser cheio do Espírito Santo e não transbordar em um lugar? Sabe, a gente não percebe, mas a gente vai definindo momentos e ambientes onde a gente vai transbordar. Isso aqui é lugar para transbordar, mas isso aqui é trabalho, isso aqui não é lugar de transbordar. Ué, quem definiu isso? Não, aqui é lugar de transbordar, mas essa pessoa, ela é meio complicada, sabe, pastor? Ela é meio complicada, então aqui não. Quem definiu isso? O que a Bíblia está dizendo é aqui, ali, lá e em todo lugar. Se você é cheio do Espírito Santo, você vai transbordar dele. Agora, se você está fingindo ser, aí sim, você vai ter que criar uma cena, um ambiente. Aí é diferente. Mas se ele está em você, não haverá um lugar só. Não haverá um lugar só, onde o Espírito Santo não vai transbordar através da sua vida. Amém, irmãos? Amém? Esse é o poder que está liberado a nós agora. Eu quero orar para que esse poder te enche. Eu quero orar nessa noite para que você libere espaço para o Espírito Santo. Nessa noite nós vamos abrir espaço e ele vai se movimentar através das nossas vidas. Amém? Você pode ficar de pé, por favor? Nós vamos orar.